Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui hoje mais um recurso novo que vai sair na versão 29.0 Charlotte Smooth. Nós estamos aí no dia 6 de outubro de 2019, 9 graus aqui na Alemanha, de uma tarde chuvosa de domingo, não tem muito o que fazer lá na rua, né? Então vamos ver o que os programadores fizeram pra gente aqui nessa versão 29 aí, o que nós temos de novidade aí para apresentar para vocês, beleza? Uma delas, acredito que uma das principais aí, né, dentre as que a gente publicou recentemente, é a questão do módulo indústria, uma melhoria que nós fizemos do módulo indústria. Lembrando que a gente já tem um módulo de produção aqui dentro do sistema, né? A gente dá o nome de produção para ficar uma coisa meio genérica, né? Porque às vezes de repente o pessoal do restaurante usa, e aí, módulo indústria, mas de modo geral ali, aquele módulo de produção nosso dá para você usar ali com qualquer indústria de pequeno porte ali, você consegue implementar ele ali. Então ele é bem, agora com esse recurso aí, além da parte da composição, né, da produção, você vai ter a parte da desagregação que eu já vou explicar em seguida. Mas hoje o que a gente já tem é o seguinte: imagina que você queira, por exemplo, construir uma bicicleta, vai produzir uma bicicleta lá. Você precisa do quê? Você precisa do banco, você precisa de um quadro, precisa de 2 pneus, um guidão e por aí vai. Então você junta esses itens todos numa lista de composição e aí você monta uma ordem de produção para aquela bicicleta. Então você vai lá e vai produzir a bicicleta. Um outro exemplo bastante usado também é na parte da alimentação. Por exemplo, vou produzir um bolo, né? Fabricar um bolo, por exemplo, ou um pão, enfim, que seja, um bolo. Precisa de farinha, precisa de ovo, precisa de chocolate, precisa de não sei mais o que. Você vai montar aquela lista, aquela receita ali, né, do que você precisa para produzir um bolo e depois vai lá para a parte de produção e controla suas ordens de produção. Você vai saber quantos bolos você produziu no mês, quais os insumos que você precisa, se você tem estoque para fazer uma produção, você consegue estimar aquela produção ali, por exemplo. Poxa, eu queria fabricar 50 bolos, será que eu tenho insumo para isso ao longo do mês, entendeu? Então você já consegue fazer essas projeções todas ali dentro do sistema. Faltava uma parte aí, né, para a gente fechar aí esse módulo indústria aí, pelo menos, fechar não, né? Tem muita coisa ainda para fazer, mas para a gente, vamos dizer assim, deixar ele mais redondinho aí, que seria a desagregação. Desagregação é um processo contrário ao que eu te expliquei. Então é importante você entender o conceito, que eu dou até um exemplo aqui da desossa bovina, mas é um conceito da desagregação que pode ser usado em outras situações. Principalmente aí quem está me ouvindo e for algum partner da VR System, né? Trabalha representando aí o nosso sistema nas regiões aí, que inclusive quem solicitou essa tarefa foi um partner nosso, né? O Cláudio de Ananindeua, lá no Pará, meu amigo. Lá da Calim Informática. Então, o nosso amigo lá da Calim Informática, Cláudio, que adora um açaí gelado, sugeriu aí pra gente criar. Ele até mandou uma foto aqui, ó, parece que um cliente dele, né, recebendo lá os itens, parte traseira, dianteira do boi. E aí o que acontece? O cara recebe esse boi aí, né, e ele precisa desse boi grandão criar vários subitens. Esse boi ele vai gerar vamos dizer, o processo contrário, vai dos insumos gerar um produto final, o produto final, que é o boi, vai gerar os insumos. É um pouco ao contrário a regra. Então aquele boi ali vai gerar uma série de subitens ali, de produtos finais, microprodutos finais ali. Então a gente precisa de criar uma receita ao contrário, né? Então vai falar o que esse cara aqui vai gerar. Então a gente vai mostrar para vocês como é que funciona isso. É uma tarefa que já está há um tempo aqui no nosso colo, a gente já está desde quando a gente começou a 28, nós estamos batalhando aí com ela, porque é uma tarefa complexa e grande, pelo tamanho do vídeo, você já vê que não é uma coisa rápida, né? Até parar para tomar uma coquinha aqui, porque senão vai ter que molhar na boca, né? Mas esse processo aí de desagregação, a gente vai mostrar como construir, né, a composição, criar as operações e fazer a desagregação em si, falar algumas permissões também. Então tem bastante coisa aí pra gente ver nesse vídeo aí. Infelizmente não tem como, é um assunto complexo, não dá para ser um vídeo rápido. Bom, vamos ao que interessa. Mas aí teve 20 votos essa tarefa na época da 28. Ela conseguiu ser aprovada lá e aí nós conseguimos concluir, resolvemos essa tarefa aí e estamos colocando ela aí, fechando com ela a 29, né? Passando para a versão 29 Charlotte Smooth, saindo da Charlotte Cracker e indo para Charlotte Smooth aí, para a gente prosseguir aí nos nossos releases, né? Bom, vamos ao que interessa. Isso daí, vocês já entenderam o conceito, né?
que eu expliquei aqui do lance da desossa bovina, que não necessariamente você precisa de usar sempre na desossa bovina. É importante você entender o conceito da coisa, porque às vezes, de repente, você pode se deparar com um cliente que precisa de uma coisa parecida, ou às vezes, de repente, você é um cliente final, né? Seu estabelecimento tem uma situação parecida e você consegue implementar esse recurso da desagregação aí no seu estabelecimento. Então é importante você entender o conceito em si também, tá? Vamos ao que interessa. Vamos minimizar aqui e vamos voltar aqui para o nosso e-trade. Vamos começar, antes da gente começar a operar, a gente precisa de criar as operações, beleza? Então nós temos que ir lá e criar essas operações no nosso cadastro de operações, em configurações, operação. Antes de eu começar, deixa eu pegar minha caneta aqui, né? Bom, a gente tem que criar 3 operações, ok? É um pouco parecido, eu não sei se vocês lembram, do vídeo que eu fiz recente sobre empréstimo de mercadoria, consignação, né? Que é quando você pega um produto, manda para um cliente ou pega de um fornecedor emprestado e aí você precisa fazer o controle, né, de estoque desses itens. Aqui também, lá você criou 3, aqui também você vai criar 3. A primeira dela é uma operação de baixa do item desagregado, né? Do item que é o desagregado, que é a baixa do boi, né? Então você deu, o boi chega na sua nota, chega lá no seu estabelecimento com uma nota fiscal de entrada, né? Você vai receber aquela NFI lá, vai estar escrito lá, dianteiro do boi. Você comprou lá, sei lá, 50 quilos de dianteiro do boi, traseiro do boi. Aí é uma peça lá, não sei se eles vendem em quilo ou se vendem em peça, enfim. Eu não sou muito conhecedor profundo dessa parte aí de açougue, mas vou tentar aqui pegar aí um pouco de coisa que eu aprendi nesse meio tempo. Mas enfim, vai chegar lá uma nota de compra e aí você precisa de criar uma operação para que dê baixa nesse boi aqui que você deu entrada, tá? Essa operação da entrada, você já tem ela aí no sistema, que é a operação 10, né? Não sei se vocês lembram aí lá na tela de entradas, tem uma operação 10. Isso aqui vai ser uma operação de saída, tá bom, meu amigo? Uma operaçãozinha de saída. Depois a gente vai ter uma outra operação de entrada. O que seria essa operação de entrada? Essa operação de entrada aqui, ela seria a entrada dos produtos finais, entendeu? O que seria isso? Isso seria o seguinte, tu deu saída naquele traseiro do boi que tu comprou, e aí tu tem que dar entrada, né? Naquelas partes que vai ser alcatra, sei lá, coxa, enfim, cupim, aquelas monte de pedaço de carne lá que tem, você vai dar entrada naqueles produtos finais lá, entendeu? Então, isso aqui é uma operação de entrada, então você vai ter que fazer essa operação aqui também. Eu vou mostrar elas aqui para vocês poderem ter uma noção de como você configura elas, tá? E por fim, nós temos mais uma operação de saída, então vamos fazer 2 operações de saídas, né? Essa daqui que é a saída do boi e essa outra aqui que é a saída das perdas, né? A saída das perdas. Por que a saída das perdas? Você recebeu o boi lá, você foi cortando lá os negócios. Às vezes tem cara que aproveita até o fiapo da rapoeira, do boi, né? Até o rabo do boi é capaz dos caras vender. Mas enfim, você foi lá, tem o osso que de repente você vende, aí não é uma perda, né? Então tem uns retalhos de carne lá que os caras vendem. Enfim, mas sempre tem uma partezinha lá que, pô, isso aqui não teve como aproveitar, isso aqui tem que dar baixa com perda, já era, foi perdido. Então às vezes você precisa, para fechar a composição, você precisa dar baixa na perda. Então você tem aí a opção de saída da perda, tá ok? Que é uma operação de saída também. Por que a gente precisa de criar essas 3 operações aqui que vocês estão vendo? Porque o seguinte, meu amigo, você precisa de emitir nota disso às vezes, entendeu? Então você vai lá, de repente, se você tiver um controlezinho, um SPED, tiver um Sintegra para fazer, você de repente precisa de emitir nota dessa saída do boi, você precisa de emitir nota dessa entrada desses insumos aqui, né, desses produtos finais aqui, né, desses produtos oriundos desse boi, e precisa de emitir nota dessa saída. Depois, mais lá pra frente, nós vamos fazer o bloco K no SPED, que vai pegar um pouco disso tudo aqui junto aqui, né? Então, precisa da gente ter essa estrutura aqui montada pra gente chegar no bloco K. Aí os caras que ficam, cadê o bloco K? Preciso do bloco K! Bloco K! O cara não entende que tem que fazer algumas coisas antes de fazer o bloco K. Então a gente precisa de terminar algumas coisas antes, então tem que ter um pouco de paciência aí, galera. Fica calma, porque ficar nervoso não adianta. Tem que fazer igual o Cláudio, vamos comer açaí gelado, meu amigo. O Cláudio, ele brinca comigo, ele fala que só aqui no Rio que se come açaí gelado, que isso não é coisa de gente.
Eu não entendo muito bem, mas eu acho que o pessoal do Nordeste gosta de açaí quente. Eu nunca vi tomar açaí quente. Para mim, isso daí é fora do normal. Mas enfim. Vamos buscar aqui. Vamos lá. Então, vamos criar primeiro a baixa da desagregação. Você vai vir aqui na tela de operação, vai criar uma nova aqui, bota um código. Recomendo você colocar esse código aqui, mas você é livre para digitar qualquer código que você queira, tá bom? Mas bota aí 610, baixa desagregação. Essa daqui é a nossa primeira operação. Vocês estão lembrados lá da nossa primeira lá, que é a baixa do boi, aquela baixa do item lá que você comprou? Então essa daqui é a primeira operação, tá? Bom, o que você precisa de marcar nessa menina aqui? Você vai marcar essa opção aqui, movimentar estoque. Esse tipo de operações você vai passar para outros e baixa de estoque ao gravar. Você não vai marcar o financeiro. Não marque o financeiro porque você não vai pagar isso. Isso aqui é só para você controlar o seu estoque, meu amigo. Só para isso, mais para nada. Se você for emitir nota, marque as notas que você vai emitir aqui. Não sai marcando igual eu, que saí marcando tudo aqui não, tá? Porque senão o usuário pode emitir uma nota sem querer errado lá, né? Então marca só aquela que realmente, provavelmente deve ser NFE, né? Mas se não for emitir nota, você não vai fazer o controle fiscal disso, né? Você pode só fazer um controle de estoque, aí de repente nem marca para não dar confusão. E marca essa opção aqui, ó, permite nota, de emissão de nota sem receber. Isso, claro, se você não marcou o financeiro. Agora, a gente deixa habilitado, você pode criar uma operação aqui e marcar o financeiro se você quiser, não tem problema, porque às vezes pode ter uma situação específica de algum cliente que precisa de marcar isso, então a gente deixa livre, né? Mas você só tem que saber uma coisa, se você marcar o financeiro, quando você concluir a desagregação, você vai ter que entrar nessa operação e receber ela, informar o recebimento dela, tá bom? Aí ele não vai movimentar o estoque até que você tenha informado o recebimento. Aí, geralmente, se você marcou o financeiro, é bom você mudar esse camarada aqui para baixar estoque ao receber, por segurança, né? Bom, beleza? Aqui nas outras abas aqui, se você quiser preencher alguma coisa, preenche, mas eu não mexi em nada, deixei padrão. Bom, bacana. Então, nós temos aí a operação da desagregação, que é a saída já está aqui, bacana. Vamos mostrar a segunda operação aqui, que aí é uma operação de entrada, que nós criamos aqui com o nome de entrada de produtos finais da desagregação. É isso aí mesmo. Ficou um nome grande, mas não tem jeito. Então, essa daqui é a nossa segunda operação. Ela vai ser uma operação de entrada. Olha, fica atento aqui, que eu mudei ali a chavinha aqui, ó. Mudei a chavinha para entrada. Mudei aqui também para entrada. Tem que mudar aqui, garotinho. Qual o código que eu recomendo? Código 90. Bota 90 aí, joga no bicho e vamos ver o que vai dar. Então, você tem aí, ó, entrada de produtos finais de desagregação. Você pode botar o nome que tu quiser, isso aí é livre. O que tu tem que observar nessa operação? Também não pode ter financeiro, só o estoque. Não habilita o financeiro aqui, porque não há necessidade. Tu não está pagando por esses itens, você já pagou na nota de compra. Então, não precisa fazer financeiro de novo dela. Não marca gerar comissão também, vai ficar pagando comissão à toa, né? E o tipo de operação aqui coloca como outros aí, né? Ok? Então, sem mistério, mesma coisa que a parte da nota fiscal, que eu expliquei lá no outro caso. Então, sem muitas dúvidas aí. Vamos voltar aqui para a parte de saída. Eu tenho que melhorar essa tela aqui. Tava com a ideia de botar uns botões aqui, ó, saída e entrada. Fica mais fácil o cara trocado que fica mudando isso aqui, né? Muito ruim, né? Bom, vamos lá. Ou todos, né? Quem sabe não tem todos aqui, né? Seria fantástico. Bom, nós vamos melhorar essa tela, fica tranquilo. Bom, vamos lá. Nossa última operação, que é a terceira operação, né? Que é aquela que eu expliquei para vocês de saída, né? Essa menina aqui é a baixa de desagregação. Nós usamos a operação aí 620, baixa de perda de desagregação. O que é isso daqui? Lembra que eu falei da perda? Tem uma parte do produto que não tem como, vai perder. Aí você tem que dar baixa desse camarada aqui no estoque. Mas, assim, bom, bacana. Você pode até marcar movimentar o estoque, mas o que eu fiz na hora de cadastrar esse item? Eu vou mostrar para vocês lá, acabou que não adiantou muito. Mas se você não for colocar o produto como insumo, aí é bom você marcar essa opção aqui. Mas se você for colocar como insumo, na verdade não precisa nem de marcar isso, porque a perda é perda, não baixa estoque, né? Mas às vezes você precisa de emitir a nota. Então você tem que gerar essa operação aqui às vezes, entendeu? Então você tem lá de gerar a nota aqui. Bom, beleza. O que você precisa de ter aqui? Ó, tipo de operação, outros, baixa de estoque ao gravar. Bacana? Não marca financeiro, não marca comissão e etc e tal.
Fechamos as operações, então estamos aí com as operações criadas. O que você precisa fazer além disso? Vamos ver se você sabe. O que você faz quando você cria uma operação? Tô indo lá, tem que adicioná-la na nossa classe de imposto. Mas eu não vou emitir nota, Damon. Como é que eu vou fazer? Eu não vou emitir nota disso. Tem que colocar assim mesmo, garotinho, porque se você não colocar a sua operação aqui na nossa classe de imposto, você não vai conseguir gerar as operações lá dos itens, né? Vai ficar lá pendente, lá, não vai conseguir efetivar o estoque das suboperações, né? Vamos dizer assim. Então você tem que colocar ela aqui, mesmo que tu coloque uma classe de imposto maluca aí da sua cabeça, igual eu fiz aqui. Pô, até operação 500, nem sei, sem ser FOP, tá vendo? Olha a loucura. Doido demais. Mas tá aí, não vou emitir nota disso, é só para exemplo. Cria aí a operação, bota aí, tá vendo? Abaixa aqui também. E, enfim, a outra de entrada tá mais para baixo lá. Mas configure na classe de imposto, não só na 2, né? Mas em todas as que você tiver, para não ter problema. Coloque as operações ali. O que eu recomendo você fazer? Mas eu tenho que ficar criando essa operação. Eu vou implantar o sistema em 50 clientes. Eu vou criar essas operações 50 vezes. Não vai, né, cara? Você é um cara inteligente, você já entendeu onde tem que ir, né? Você vai criar um banco padrão, e vai mandar pro União Partners, que é um site que tem aí mantido pelos próprios partners, no qual eles mantêm um banco padrão lá, já com essas configurações feitas. Se você não tem esse banco padrão, conversa com o mestre André. O mestre André talvez saiba, tenha contato desse partner que cuida desses bancos. Fala com o mestre, cria essas operações lá para mim, com a grade de imposto, etc e tal. Troca uma ideia com o garoto. Ou com o Joffrey. Se você não tem um contato do mestre André, fala com o Joffrey, que o Joffrey dá um jeito de resolver para você. Fala com o Joffrey primeiro. O Joffrey vai resolver para vocês. Quem não sabe quem é o Joffrey é o Fernando. Você deve conhecer ele como Fernando. O apelido dele é Fernando, mas o nome dele é Joffrey, tá? Joffrey daquele cara do Games of Thrones. Bom, o que a gente precisa fazer? O que falta a gente fazer agora? Cara, falta a gente criar os produtos. Então vamos lá. Eu criei um produto aqui. Vamos ao primeiro item aqui, né? Vou habilitar aqui, ó. Já criei os produtos aqui pra gente não perder tempo, tá? Então, o que a gente precisa de fazer aqui, ó? Opa, abri um negócio aqui errado. Eita, lasqueira braba. Dá essa aqui, pronto. Desculpem, problemas técnicos. É o problema de você estar operando sozinho, fazendo o vídeo sozinho, não tem jeito. Ó, criei lá, dianteiro bovino. Esse é o produto que vai chegar na minha nota de compra. Tá lembrado? Então, coloquei um código para ele lá. Esse código aqui, pelo sair, você pode botar qualquer coisa, tá, gente? Geralmente vem em quilo, né? Não sei como é que vai vir unidade, enfim. Coloquei a classe de imposto, botei um NCM maluco, um SEST maluco aqui. E aí, beleza. O que eu preciso de marcar nesse camarada aqui? Nós precisamos de marcar uma opção aqui na parte de produção, que é essa daqui, ó, produtos agregados. No produto final que vai chegar, você tem que marcar essa opção, que é o dianteiro bovino, que é o produto que você comprou lá, que veio do fornecedor. Esse que você vai dar entrada, você vai marcar essa opção. Uma outra coisa importante, gente, todos esses itens têm que ser fracionados, porque senão o cálculo não vai fechar. A menina do teste, né, a Sheila, estava fazendo um teste lá e falou: o programador não tá batendo. O programador foi conectar lá, mas é claro que não tá batendo, pô. Você não botou o negócio fracionado, como é que vai bater? Se não tiver fração, não tem mágica. Tem que ter fracionamento aí. Então nós botamos aí quantidade fracionada de 3 casas decimais. Você pode colocar até mais do que isso, porque a nota aceita, né? Tem um limite, né? Acho que é 5, se não me falha a memória. Mas aí você vai colocando aí essas quantidades fracionadas aí que você acha legal. Bom, esse é o produto final. Eu vou mostrar um cadastro só do produto. Aliás, isso daqui é o produto que vai ser desagregado, né? Eu vou mostrar um cadastro do produto final para vocês terem uma noção, tá? Vamos pegar aqui uma alcatra. Bom, beleza. Nós temos aí uma alcatra. Deixa eu limpar aqui o nosso... Aí, fiz besteira aqui de novo, ó. No lapisinho. Alcatra, vai botar um código para ela, né?
Eu usei também como quilo, geralmente é quilo, né? Vai definir lá um preço, umas tabelas de venda, né? Bota a margem ali, tem explicando aí como é que funciona essa tela aí, beleza? E aí você vai vir aqui no adicionais, o que você precisa de marcar na Alcatra, meu amigo? Você precisa de marcar só isso aqui, ó, quantidade fracionada. Não esqueça de marcar a quantidade fracionada, não esqueça. É importante, é importante. Não marque isso daqui, tá? Não marque isso daqui principalmente, ó. Isso daqui você pode até marcar, mas se você marcar isso, você não vai vender Alcatra, né? E nós vamos mostrar a perda para vocês. Vamos lá na perda. Deixa eu ver, a perda é o 182. 183. Aí, pronto. A perda basicamente é igual ao Alcatra. A única coisa que vai mudar aqui é que a gente vai colocar insumo nela, tá? E quantidade fracionada, ó. Eu desmarquei essa opção aqui, ó. Não quero controlar estoque de perda. Vai ficar negativo lá a perda, 1000, não sei quanto lá vai fumaça da perda. Eu não quero, não é necessidade de eu controlar o estoque da perda, entendeu? Então, desabilitei isso. Beleza? Então, fiquem atentos aí à questão do insumo e a questão da quantidade fracionada aqui e o estoque, se você não quiser controlar o estoque da perda. De resto, você bota um nome aí bacana aí para perda, né? Pode até botar o nome, de repente, do próprio boi de traseiro, né? Perda de traseiro dianteiro, né? Para você poder saber, né? Ou pode usar a mesma perda para todos, né? Não sei. Desenhe aí que for melhor para vocês. Bom, criamos os produtos, ok? Chegamos na metade do problema. Será? Acho que sim. Vamos vir aqui agora em produção e vamos criar uma composição. Olha aqui, ó. Eu vou buscar as composições que eu tenho, ó. Aqui ele lista todos os tipos de composições, tá, meu amigo? Tanto as composições de fabricação quanto as composições de desagregação. Tá vendo aqui, ó? Nós temos aí o nosso dianteiro bovino, que foi o que eu criei. Eu vou abrir essa composição aqui para vocês poderem ver como é que funciona, né? Então vamos lá, vamos editar essa composição aqui para a gente ver. Se vocês quiserem, vamos começar uma do zero aqui, né? Para você começar uma do zero, você vai pegar aqui o item que você quer desagregar, né? Então você não quer fazer uma fabricação, você quer desagregar. Então você muda aqui para desagregação, ó lá, ele vai mudar a tela toda, ó. Mudou a tela toda, aí você já vem aqui, ó, desagregar. O que você vai desagregar? Aí você vai botar aqui, ó, dianteiro bovino. Aí você vai botar ele lá. No caso, ele já está desagregado, né? Mas você tem uma estimativa aqui, você pode pôr. Geralmente, quando chega esse dianteiro bovino, a gente tem uma estimativa de que ele chegue com 97 quilos. Isso aqui é só para você ter uma noção aqui da quantidade que vai ser, tá? Isso aí é tudo editável lá na hora que você for desagregar, para valer mesmo, né? Então você consegue mudar isso daqui, tem uma calculadorazinha aqui, ó, se você quiser usar, tá? Toda vez que você vê esse campinho aqui, é porque tem uma calculadora. Mas vamos ao que interessa. Você vai informar aqui os produtos finais, né? Então você vai localizar o item aqui nessa pesquisa aqui. O que você vai localizar aqui? Você pode botar qualquer coisa aqui, meu amigo. Você pode botar até Coca-Cola, se tu quiser botar aqui, você pode. Pô, vai gerar duas garrafas, 2 latas de Coca com esse boi aqui. Não tem restrição para tu botar aqui, entendeu? Ok? Bom, aí tu vai colocar aqui o Alcatra, né, que eu coloquei, e eu vou colocar quantos por cento daquele 97 quilos lá que eu estou estimando que vai chegar, né, que é só uma hipótese, né, quantos por cento desses 97 quilos é que vai gerar de Alcatra. Então, para vocês terem uma ideia aqui, né, como é que funciona esse processo, deixa eu ver se eu pego uma tabelinha aqui. Então, você tem isso aqui, por exemplo, ó, traseiro bovino com osso, tá vendo? O que ele gera? Gera um largato, gera uma Alcatra. Então, você vai cadastrar esse produto aqui, que entram no frigorífico, né, os produtos que estão entrando no seu estabelecimento, e você vai cadastrar também os produtos que saem para o cliente final, né, que seria o produto final, que a gente chama aqui. Então você vai, esses camaradas aqui de baixo, eles são essa galera aqui, tá vendo? Essa galerinha aqui, essa galera aqui. E esse camarada aqui é esse cara aqui que você vai ter que fazer um desse, fazer um desse, fazer um desse, tá? Então, beleza. Você vai criar esses camaradas aqui. Então, tem uma outra imagem aqui, ó. Acho que fica até melhor. Essa daqui, ó. Tá vendo aí? Aí, que bacana, ó. Então, você tem um quarto dianteiro do boi. Ele gera, por exemplo, o 6 aqui, nem a cupim, ó. Cupim vai gerar, sei lá, a 100, vai gerar capa de filé e por aí vai, entendeu? Então, você tem aí vários tipos de carne aí que o boi gera. Pega essas imagens na internet. Geralmente, se você é um partner nosso, o seu cliente aí já sabe, né?
o que gera no boi, né? Então ele já tem essas medidas aí e tal. Às vezes ele já tem essa fórmula aqui já num papelzinho anotado, né? Então ele fala lá, tipo, pô, cara, geralmente um dianteiro bovino gera isso, né? Então você pode determinar os percentuais aqui. Você vai colocar os percentuais aqui, tem que fechar em 100 lá, né? Por exemplo, eu vou mexer aqui, ó, 35 esse camarada, e eu vou falar com 35% dos 97 quilos, que geralmente chega, daria 33 quilos de alcatra, que seria, mas aí eu já vou ter ultrapassado 100, né? Aí você tem que mexer em algum outro aqui, diminuir algum outro aqui, né? Bom, enfim, pra gente não perder muito mais tempo aqui, você vai determinar aí, geralmente o cliente já tem essas configurações aí que ele vai usar, e aí você só atribui elas ali, talvez mais pra frente precise de você entrar aqui, fazer algum ajuste, alguma coisa do tipo. Enfim, você pode informar tanto aqui em percentual quanto em quantidade, né? Pô, 97 quilos, geralmente entra 34 numa peça de 94, né? Então o ali vai dar o percentual ali pra você, tá bom? Além dos produtos finais, você tem a questão das perdas. Aí você vai jogar o produto de perda aqui e vai determinar qual o percentual de perda que você vai ter com aquele item, né? Eu poderia ter, no caso dos 35%, que ter diminuído a perda, né? Por isso que estava ultrapassando 100%. Então fiquem atentos a esse detalhe, né? Quando der a mensagem de 100%, veja se não tem nada na perda, né? Para não fazer igual eu fiz, né? Então você tem aí a questão da perda, que você vai determinar o quanto de perda que vai ter. 10% é muito, né? Não pede 10% do boi, né? Pelo menos acho que não, né? Espero que não, né? Senão, Deus me livre. Pagando carne caro demais. Mas, enfim, joguei ali só pra gente testar. Você pode fazer mais o que aqui nessa tela, meu amigo? Você pode imprimir isso daqui. Então você vai clicar aqui em imprimir, ou dar o F4 aí no seu teclado, e aí ele vai sair aí com um detalhamento, né, dessa desagregação para que você possa conferir, né? Então você tem como imprimir isso daqui, de repente, às vezes você configura no computador, leva para o açougueiro, né? Às vezes o açougueiro não tem muita familiaridade com a tela do computador, né? O cara que tá ali cortando as carnes, né? E aí você mostra lá para ele qual o percentual, se tá tudo certo e tal. No final tem que dar 100% ali para dar uns 97 quilos aí do boi, tá bom? Então aqui a gente tem como configurar isso daqui, beleza? Então no final você vai lá e salva essa sua configuração que você fez, bacana? Então salvamos ela aqui, e aí nós já temos a receita do bolo, vamos dizer assim, né? Entre aspas, a receita do bolo está feita. O que a gente precisa fazer? Vamos lá na prática ver como é que funciona essa desagregação na prática, né, meu amigo? E aí nós tínhamos aqui a produção, e agora a gente tem a opção de desagregação, tá ok? Então vamos clicar aqui em desagregação. Vamos começar uma nova desagregação, só que olha só. Peraí. A gente, antes de desagregar, tem que dar entrada desse item, né? Concorda comigo? Porque vai chegar uma nota para tu, seria uma nota parecida com essa, sei lá, eu coloquei aqui qualquer nota aqui, ó. Carne de frango, vai chegar lá, tantos quilos de frango, aí o franguinho vira o quê? Pô, o franguinho vira isso, vira aquilo. O porco vira o quê? Pô, vai gerar essa e essa carne. Então não chega já desmembrado para tu. Chega lá, igual eu expliquei. É o produto aqui que entra aqui, esse produto aqui. Então você tem que dar entrada nele, né? Bom, a entrada nesse item não é complexo, né? Tipo, você vai na entrada ali, galera que já trabalha aí, deixa eu ver se tem alguma entrada aqui. Acho que eu dei uma entrada num item desse aí. Mas a galera que já trabalha aí com a parte de entrada consegue aí facilmente aí fazer a entrada do... Aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Então tá lá. Você vai dar entrada no bovino lá, dianteiro bovino. Bota lá, botei 10 quilos lá de entrada, ok? Então formei o pagamento daquela nota para o fornecedor, como é que eu paguei em boleto, isso aqui. Então dei entrada naqueles itens. Depois que você der a entrada naquela nota, aí você vai fazer a desagregação. Aí geralmente vai lá pro setor do cara que corta aquele boi lá, né? O cara vai falar para tu, pô, ó, cortei esse boi aqui. De repente você pode imprimir aquela ficha, né? Chegou um dianteiro bovino lá, você vai lá e imprime aquela ficha da desagregação para ele, né? Você vai aqui na produção aqui, ó, para tu não ter que fazer um negócio num papel lá meio zoado, né? Você pode imprimir aqui e fala para ele, ó, bro, tem que gerar essa parada aqui, meu amigo. Tu tem que me dar aí 29 kg de alcatra e 48 kg de picanha. Nossa, esse boi aqui tá gerando muita picanha, né? Mas enfim. Mas você tem que me dar essas carnes aí, meu amigo. E esses ossinhos aqui para me roer. Então ele vai colocar lá o quanto que deu realmente. Ele pode botar aqui do lado, né? Pô, cortei aqui, deu, sei lá, 25 kg. Entendeu? Então pode ter uma variação aí. Mas vamos ver como é que a gente trata isso lá na parte da
desagregação, que é essa tela aqui que você vai usar. Essa tela da composição, cara, criou ali a receita, depois não mexe mais, entendeu? Não tem mais dor de cabeça com a composição. É uma coisa o cadastro de produto, cadastro de operação que a gente passou até agora, criou uma vez, acabou. Então vamos lá na desagregação. Tá perdido? Calma, assiste o vídeo de novo para você se entender, mas eu vou recapitular. Ó, criamos a operação, quer dizer, para muita coisa o cara se perde. Criamos a operação, depois fomos e criamos os produtos. Aliás, minto. Configuramos a classe de imposto dessas operações, depois criamos os produtos, criamos a composição do produto final e agora nós vamos fazer a desagregação. Mas espere aí, eu preciso de mostrar. Não, deixa no final, eu mostro as permissões. No final eu mostro as permissões. Vamos lá, vamos fazer uma nova desagregação aqui. A galera tá ansiosa para ver, vamos lá. Bom, aqui na hora de desagregar, você primeiro vai escolher o produto que chegou na nota de compra, né? Que é aquele dianteiro do boi que eu falei com vocês lá, que você comprou aquele produto, então chegou lá na sua tela de entradas, lá você deu entrada na operação 10 de compra, e aí depois de você ter gerado essa operação de compra, você vem aqui nessa tela para desagregar. Então vamos só dar uma recapitulada rápida lá, né? Você vai vir aqui na parte de entradas aqui, meu amigo. E vamos lá, vamos pegar alguma operação aqui antiga aqui. Acho que eu tenho alguma coisa aqui que eu fiz de teste. Então você tem aqui uma compra aqui, acho que essa daqui beleza. Então comprei aí um dianteiro bovino, você vai lá informar lá a quantidade, vai informar o preço unitário dele, ok? Isso aqui baseado no que vem na nota para tu. Você vai fazer o financeiro, gerar o contas a pagar, uma série de coisas. Bom, depois que você deu entrada nesse item, você separa a nota ali, aí você passa para o açougueiro fazer os cortes, né? Aí o açougueiro vai lá fazer o corte. Você pode, por exemplo, imprimir aquela ficha que a gente tirou lá da composição do desagregado, né? Que fica aqui, né? Aquela ficha que a gente puxou aqui da desagregação do dianteiro bovino, pode imprimir e passar para ele, poder colocar o quanto que realmente veio, né? Porque isso aqui é uma estimativa. Depois que ele te der esse feedback do que ele cortou lá daquela carne, aí você vai criar uma ordem de desagregação. Então você vai vir aqui, vai escolher vamos procurar aqui, não sei se tem algum outro item aqui, ó. Vai vir aqui bovino. Olha lá, temos o dianteiro, temos o traseiro. O dianteiro já está com menos 184 em estoque, né? Porque eu fui fazendo alguns testes aqui antes. Mas aí vou escolher lá o dianteiro bovino. Pode ver que ele nem tem preço de venda, porque geralmente você não vende um dianteiro bovino no açougue, né? Ela vai vender uma peça inteira de boi que tu acabou de comprar. Geralmente você não faz essa venda, tu não precisa nem botar preço de venda nele, tá? É bom você nem configurar a operação de venda para ele, né? Que aí não corre o risco de alguém lançar ele lá na tela de vendas. Mas você vai informar aqui o item, ele já puxa aquela estimativa que a gente criou lá no cadastro da desagregação dele, mas aqui você pode trocar. Então, baseado nessa estimativa, ele calcula para a gente um custo, que é esse custo aqui. Então, dê uma lida nesse artigo aqui, nessa interrogaçãozinha aqui, ó, tem um artigo de ajuda que ele explica sobre isso. Então, se você trocar aqui a quantidade estimada, vai mudar ali o custo total, porque o custo que a gente tem hoje no cadastro de produto, ele está estimando R$ 940 de custo desse item. Se nós pegarmos aqui e aumentarmos isso, poxa, essa peça não chegou a 97 quilos, chegou, por exemplo, 90 quilos, chegou menos. Você vai ver que ele vai diminuir o nosso preço de custo, né? Então, baseado nessa nova quantidade de 90 quilos, no custo atual, teríamos que ter um custo total de nota, né? De R$ 873. Então, tipo assim, o custo total da nota deveria ser esse, né? Mas aí você pode também mudar o custo aqui. O que acontece se você mudar esse custo? Os dois campos são editáveis, tá? Tem como você editar esses dois campos aqui. Se você mudar o custo aqui, por exemplo, não veio 873, veio 90 quilos, mas veio 900, por exemplo, né? Aí quando você muda esse custo aqui, ele altera automaticamente o custo de todos os seus insumos, né? Que são aqueles itens que vão ser gerados a partir desse dianteiro bovino. Então você não configurou lá que vai gerar uma alcatra, vai gerar uma picanha e vai gerar X% lá de osso. Então, de acordo com aqueles percentuais que você colocou, baseado nessa quantidade aqui, você vai ter lá uma nova quantidade, né? Eu vou só mudar essa posição aqui, que eu acho que aqui fica melhor pra gente. Depois eu troco isso no sistema antes de mandar
o release para a galera, vai vir a percentual aqui antes da quantidade. Mas você tem como mexer nisso daqui, tá? Mas ele mudou o custo aqui pra gente, olha. O custo atual do produto é R$ 9,00. Porém, baseado nesse custo aqui, ó, ele está calculando um custo de R$ 9,28, tá? Então aqui é o total daquele custo, né? Que é o custo unitário, aqui é o custo total. A perda também é a mesma coisa, ele vai usar um recálculo ali. Se você quiser, você pode gravar esse novo custo desse item aqui, né? Porque nós estamos aí, vamos pegar aí, por exemplo, deixa eu apagar essa calculadora aqui. Nós temos aí o dianteiro bovino. Ele se refere a esse custo aqui, ó. Então, se você mexeu nesse camarada aqui e você clicou nessa setinha aqui, ele vai gravar os custos do dianteiro bovino. Se você mexeu nesse camarada, ele vai recalcular também os custos dos insumos e das perdas aqui. Quando você recalcula esse custo dos insumos e das perdas, você também pode marcar esses custos novos lá no cadastro dos insumos e das perdas. Então, esse cara aqui grava lá nos custos dos insumos e da perda, e esse camaradinho, essa setinha aqui, grava o custo do dianteiro aqui, desse nosso amigo aqui, ó, tá? Então são dois custos um pouco diferentes, né? É importante você entender. Por que eles estão iguais? Mas eles não necessariamente podem continuar sempre iguais, né? Por exemplo, digamos aqui que esse camarada, ele conseguiu, por exemplo, ter uma perda menor. Então, ao invés dele ter uma perda de, sei lá, de 10%, esse açougueiro me perdeu 5% só do boi. Então, joguei uma perda aqui, ó, total percentual caiu para 95%. Lembrando que você pode efetivar uma desagregação mesmo que ela não tenha 100%. Porque às vezes o cara não quer fazer o controle da perda, por exemplo. Ou às vezes fazer o controle minucioso de todos os itens. Então, aqueles itens que ele não quer nem fazer a desagregação dele, ele não necessariamente precisa fazer, entendeu? Então, ele pode finalizar com 95%, como pode finalizar com valores acima de 100%. Só que tem que ter uma permissão lá no cadastro funcionário, eu vou mostrar para vocês depois, vai ter uma permissão lá que libera isso, tá? Mas aqui, por exemplo, nesse nosso caso aqui, ele perdeu, ao invés de 10%, ele perdeu 5%. O cara cortou melhor. Então, ele ganhou aqui, sei lá, 35% de alcatra. Vamos dar um exemplo aqui, entendeu? Então, você pode ver que vai aumentar a quantidade da alcatra aqui, né? De 29 para 31,5 kg, né? Então, assim, 35% da nossa alcatra vai dar lá 33 quilos, 950 gramas, né? É porque 31.500 era baseado no custo antigo das perdas, né? Mas nos novos custos da perda, como diminuiu, aí deu um aumento a mais aqui, por isso. Mas, de modo geral, ele vai dar um totalizador aqui, né? Então, nós chegamos aí no 100%, né? Vocês podem ver que tem 95% com os insumos e 5% aqui com as nossas perdas, né? Então, aqui do lado, aqui as perdas. Então, basicamente, esses dois quesitos aqui, chegamos a 100%. Aí, beleza, ele chegaria nesse custo aqui. Mas, se eu tivesse falado que, por exemplo, sei lá, ao invés de gerar 35, gerou 32, por exemplo. Beleza? Então, deu 97%, ó. Você pode ver que se eu gravar aqui, ele vai gravar um proporcional de custo, né? Porque se você somar aqui 803 com mais lá os 43,65, você vai ver que vai dar os 846, entendeu? Então, às vezes, nem sempre eles necessariamente são iguais, tá? Então, esse campo de ordem, o que serve esse campo de ordem aqui? Às vezes, você tem lá um folheto lá, né, que o açougueiro usa para poder colocar lá, né, o quanto que ele gerou de cada corte, né? E, de repente, esse folheto aí, se você não quiser usar o nosso número, o nosso relatório lá da composição, você pode usar um folheto interno aí, né? E aí você tem um controle lá desse folheto, né? Então, você pode informar aqui, né? Sei lá, o folheto 123, o folheto código 50, enfim. Você vai lá, vamos botar aqui, 128, a desagregação número 128. A data que a desagregação foi feita, pra você ter um controle. E aqui você vai definir as operações, né? Geralmente, a gente configura isso aqui na tela de configuração. Então, você tem que colocar um cliente, antes de efetivar a primeira vez, um fornecedor, que é para a operação de entrada, né? O cliente é para as duas operações de saída. A saída do produto a ser desagregado e a saída da perda. E a entrada é para a entrada dos produtos finais, tá bom? Então, geralmente, o certo seria você cadastrar a própria empresa aqui como cliente fornecedor. Não precisa fazer dois cadastros, tá? Você pode ver, essa Alex Texas aqui, ela é uma cliente, mas eu posso usar ela também como fornecedor. Só na hora de pesquisar aqui, você vai lá e muda aqui para
para cliente, né? Aí você pode usar ou coloca todos, né? Você pode usar em ambos os casos aí, Alex Texas. Mas você precisa de informar isso aqui, senão você não consegue. E as operações, que você já configura aqui no seu sistema, né? Qual vai ser a operação da desagregação? Qual vai ser a de produtos finais, a entrada, né, de produtos finais, e qual vai ser a saída depois das perdas? Já configura as 3 operações aqui, confirma, bacana, e aí ela já vai vir aqui. No final, vou salvar essa nossa desagregação, eu posso imprimi-la, se eu quiser conferir, né, para ver se está tudo certo, né. Ó, é isso mesmo, gerou essas quantidades aqui, foram esses percentuais e tal. Pode ver que não bateu 100% aí, né, mas enfim, vamos lá. E aí no final você vai clicar em efetivar. Quando você clicar em efetivar, aí tu não vai conseguir mais alterar esses camaradas aqui. Inclusive, você pode colocar um item que não está aqui na lista. Por exemplo, digamos que, sei lá, a picanha nunca é certo. A picanha, tipo, toda vez que gera o osso aqui, vamos pegar o osso, por exemplo. O osso nunca bate certo, nunca é 10%. Então eu não quero nem colocar o osso na lista lá, então vamos remover o osso aqui. Eu quero que o cara informe o osso aqui quando for. Então ele pode vir aqui, ó, osso, seta para baixo, sei lá, quantos por cento de osso que deu? Pô, deu 8% de osso dessa vez, entendeu? E aí você joga lá os 8% do osso. Então se você quiser, você pode adicionar itens aqui, até uma Coca-Cola aqui, né? Pô, gerou uma Coca, por exemplo. Não vai botar Coca-Cola, não. Você pode botar outros itens aqui adicionais, além daqueles que tá lá na sua receita, né? No final, quando você clicar em efetivar, ele vai fazer essas operações todas aqui. Então vamos efetivar aqui, ó. Desagregação efetivada com sucesso. Então ele já gerou uma operação de baixa. Vamos clicar na lupa aqui, ó. Tem as sequências aqui que ele gerou, tá vendo? Uma atrás da outra, ó. Vamos nessa lupa aqui e vamos ver essa operação, ó. Então baixa da desagregação. O vendedor geralmente é o vendedor... No caso aqui, ele puxou o vendedor padrão daquele cliente, né? Que é o Jeromildo. Mas, se não tiver um vendedor padrão, ele vai utilizar o vendedor que está logado, tá? E aqui a gente tem o item, né? Então, a gente tem aqui o dianteiro bovino, que é a baixa daqueles 90 quilos que eu falei aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, 90 quilos que foi a baixa. Se você informar ali um valor diferente do que vem na nota, vai dar erro no seu estoque, cara. Tem que ficar atento a isso. Porque você pode agrupar aqui, por exemplo, pô, eu tô fazendo 2 desagregações ao mesmo tempo, você precisa fazer uma por nota. Sei lá, chegou 15 peças de bovino, pô, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Esse próprio papelzinho aqui, ó, você pode ver que chegou lá um monte de peça de bovino, né? Você pode somar essas peças tudo aqui e fazer uma desagregação aí desses dianteiros todos aqui, por exemplo, entendeu? Desagrega todos esses dianteiros aqui. Engraçado que é vaca e boi, né? Será que o cara sabe diferenciar se é vaca ou se é boi? Eu não sabia dessa. Pra mim era difícil. Eu sempre perguntava pro açougueiro, né? Pô, me dá aí tantos quilos de alcatra. De boi? Aí, pô, que eu saiba, não vem escrito se é boi ou vaca na carne, né? Mas o papel do rapaz ali tem separado. Mas enfim, mágicas dos açougueiros. Bom, enfim... Então, se você informar a quantidade ali, você não precisa de informar necessariamente fazendo um a um daqueles itens lá, não. Você pode até pegar mais de uma nota e juntar tudo ali, mandar o cara cortar e ver quanto que vai dar, entendeu? Então, assim, é bem flexível nesse ponto. É livre ali para você poder colocar. Agora, se você colocar uma quantidade que não vai bater lá, vai dar zica, né? Então, você tem que olhar, consultar o estoque antes, né? Para não dar problema. Tá bom? Então você vai lá e vai informar lá 90 quilos, você pode imprimir essa nota aqui, né, que seria uma nota de baixa, né, você pode tirar uma nota dessa aqui, que seria uma nota de baixa do item a desagregar, né. Então você vai criar uma operação, consulta, como é que eu configuro isso? Consulta o seu contador, tem que perguntar com o contador, isso aí não tem como, infelizmente não tem como o suporte ajudar com relação a isso. Pergunta ao seu contador qual o CFOP, qual o CST, enfim, você tem que colocar uma coisa na observação, etc e tal. Geralmente precisa não, mas enfim. Vamos lá. Depois você vai gerar depois ele gerou uma operação de entrada, que são as entradas daqueles itens, né? Que a gente informou lá, né? Então vem aquelas quantidades, né? De alcatra, picanha, osso. Também pode ser impresso uma nota disso, né? Você pode fazer uma nota de entrada aqui. E aqui ele pegou o fornecedor, né? No caso. E gerou uma nota de baixa da nossa perda. Pode ver que a baixa não tem baixa de estoque, ó, porque a perda não tem controle de estoque. Vamos baixar um item que não tem controle de estoque? Não tem por que baixar. Então fica lá boiando lá. Pode clicar aqui em gravar e receber, e não vai fazer nada. Mas enfim, você pode imprimir uma nota dela aí, pode imprimir a nota. Se você quiser que baixe o estoque, aí você tem que marcar lá a baixa de estoque na perda, né? Ou colocar algum item que tem baixa de estoque aqui, né?
Mas tá aí, o processo de desagregação foi concluído. Você pode buscar aqui as desagregações já feitas, tá vendo aqui, ó? Tem alguns testes que eu fui fazendo aqui. E é isso, pessoal. Acho que deu pra gente mostrar aí o processo de desagregação. E desculpem pelo vídeo, é um pouco grande, mas não vou tomar mais o tempo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida... Ah, não, faltou uma coisa, meu Deus. Vamos lá, configurações, funcionário... Eu estava esquecendo, grupo de permissões. Vamos pegar aqui esse grupo 2 aqui, ó. Vamos pesquisar aqui as permissões. Aqui, ó. Configurar tela de desagregação. Então você vai dar acesso para o cara aí naquela telinha, como você tem as operações lá. Geralmente não recomendo deixar o usuário mexer naquilo, né? Se o cara pode acessar a desagregação em si, né? Que é a tela de desagregação, e se ele permite efetivar a desagregação parcial, que seria o quê? Ah, eu não quero que o cara feche com 90% e nem com 110%, ele tem que fechar com 100% certinho. Então, se você não marcar essa opção aqui, ele vai ter que fechar com 100%, entendeu? Então, fiquem atentos para marcar quando você não quiser engessar muito essa questão aí da quantidade, tá? Beleza? E a da composição é aquela que vocês já estão conhecidas, que já existe essa permissão aqui de cadastro de composição, que é onde você vai criar lá a composição da desagregação. Passei as permissões, então só recapitulando novamente para a galera que se perdeu: operações, configurar a classe de imposto, ir no produto, cadastrar os produtos, criar a desagregação daqueles caras, a composição, perdão, depois dar entrada na nota do produto final. Depois que eu der entrada na nota, vou lá na tela de desagregação e faço a desagregação. Por fim, efetiva a desagregação, e aí nós vamos ter o estoque desses itens aí, todos certinhos. Difícil? Parece um pouco, mas depois que você está passando ali no dia a dia, a coisa fica fácil. Mas é uma coisa que também não tem como ser mais simples do que isso, né? Se você quiser um sistema que vá te gerar um controle depois mais para frente fiscal dessa parte que vai entrar no bloco K, né, aquelas outras coisas todas, não tem como você fugir dessa estrutura, cara. A não ser que você queira, o cara que foge disso aí vai fazer cambalacho, entendeu? Não vai ter depois o controle fiscal da coisa. Então acho que para ter o controle fiscal, às vezes acaba, vamos dizer assim, tornando a coisa um pouquinho mais burocrática, mas em compensação você ganha com um recurso muito mais eficiente aí para aquele cliente que precisa realmente fazer a emissão da nota, fazer aquele processo todo. Aí fica bem mais fácil, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!